Então, gente, vamos ao seguinte, olha, é uma proposta de um encontro com a poesia trágica ou com o teatro grego, significa a mesma coisa, né? Poesia trágica e teatro grego. Na verdade, não é grego, é ateniense, né? E eu escolhi uma peça de cada um dos três autores clássicos, né? Houve mais do que três, mas só desses três é que a obra chegou até nós. O Ésquilo primeiro, né, na ordem cronológica, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Nós pegaremos uma peça de cada um desses três, sendo que cada peça representando um dos ciclos da mitologia grega. A mitologia grega, ela pode ser agrupada, né, em alguns ciclos. O ciclo troiano, todos os heróis, né, eventos e personagens ligados à Guerra de Troia, o ciclo troiano, que é a primeira peça, Orestia. O ciclo tebano, todos os heróis e deuses associados à fundação de Tebas e à descendência dos Labidácidas, esse é o ciclo tebano, talvez o herói trágico mais célebre do ciclo tebano, seja Édipo, né? E a sua filha Antígona. Então, nós iremos trabalhar essa peça extraordinária, Antígona de Sófocles, e do Eurípides nós vamos trabalhar uma peça do ciclo dos Argonautas, aquelas lendas todas ligadas ao mito do Velocino de Ouro, não é isso? A expedição dos Argonautas a Cálquida, né? Então, Medeia seria então a peça que a gente vai trabalhar do Eurípides, do ciclo troiano. E se for possível, a gente vai fazer menção à peça Gota d'Água, do Paulo Pontes e Chico Buarque, né? Que é uma espécie assim, de uma adaptação do drama de Medeia ao Rio de Janeiro, né? Que é uma peça que eu vou ousar dizer é tão comovente quanto a do Eurípides. Eu não tive a felicidade, não sei, por uma distração, eu já tinha idade para isso, mas por uma distração eu não vi a encenação de Bibi Ferreira, que todos que viram fazem as melhores referências, né? Essa peça tem a Gota d'Água, tem a trilha sonora do Chico, né? Isso foi editado em disco, um disco que não foi, não sei por que, reeditado. Existe no YouTube algumas passagens que claramente a gente vê que foi copiado de um vinil bastante arranhado, né? Então, se der, e se vier ao caso, né? A gente vai fazer menção à Gota d'Água quando formos trabalhar com a Medeia de Eurípides. Então, são os três poetas trágicos, os três autores das tragédias gregas, uma peça de cada um, e vamos adotar uma estratégia de leitura. Quer dizer, pegar o mesmo viés para ler as três peças, amarrando um fio condutor para facilitar a leitura, né? Melhor, facilitar é um termo equivocado, para articular a leitura, que eu estou chamando aí do conflito. Em cada uma dessas peças se estabelece um confronto. É a história de um confronto, né? E na primeira peça do Ésquilo é o confronto de Agamenon e Clitemnestra, Agamenon, rei de Micenas, e sua esposa Clitemnestra, mas que, em última instância, é um confronto entre o deus Apolo, um deus novo, um deus da superfície, contra as Eríneas, as deusas antigas, as deusas da profundidade. Então, esse é o conflito que se estabelece na Antígona, na Orestia, e o tema central da Orestia é a fundação mitológica do Tribunal do Júri. É uma peça simplesmente extraordinária, na sua riqueza poética, na sua riqueza dramática e no seu conteúdo existencial, político, etc. Né? Então, o tema central seria a fundação mitológica do Tribunal do Júri, o famoso voto de Minerva, aparece aí, né? E à luz desse conflito entre a divindade nova Apolo, as divindades antigas, as Eríneas,
que se expressa no conflito Clitemnestra e Agamenon, e acaba sobrando esse conflito para o pobre do Orestes, filho do casal, né? Filho de Clitemnestra e de Agamenon. A segunda peça, Antígona, ela própria filha de Édipo, tá? Acontece como o episódio imediatamente subsequente à expulsão, à autoexpulsão de Édipo de Tebas, né? Quando Édipo descobre que ele próprio matou o pai e ele próprio casou com a mãe e procriou e teve filhos com a própria mãe Jocasta, ele se mutila, ele se cega e ele se exila, né? E acompanhado por Antígona, sua irmã, a sua filha, e sua irmã também, né? Não foi um ato falho, né? E Antígona volta, depois da morte do pai, Antígona volta a Tebas e estabelece esse conflito entre Antígona e Creonte, o seu tio, que governa, né? Tendo em vista a morte dos seus irmãos de Antígona, Etéocles e Polinices, né? E quando Creonte impede que se dê sepultura a um dos irmãos, né? Então esse é o trama, e aí de novo o conflito entre Antígona e Creonte, significando um conflito, reflexo de um conflito entre os deuses novos e os deuses antigos, né? E a terceira peça, Medeia, essa princesa bárbara porque não grega, né? E o seu conflito com Jasão. Então, nós vamos ler a peça à luz desse conflito e eu vou reduzir esse conflito, no sentido assim de encontrar a expressão mínima, a mínima expressão desse conflito, no conflito que eu vou chamar de conflito feminino-masculino. Não estou falando de homem nem de mulher, ensino os arquétipos feminino e masculino, entendendo o feminino e o masculino como um modo distinto do cuidado. Há um cuidado tipicamente feminino e há um cuidado tipicamente masculino. Modo distinto do cuidado, modo distinto da lida, de lidar. Não é? E nós podemos, se nós vamos reduzir todos os conflitos da peça, esse conflito masculino e feminino, nós podemos reduzir esse conflito masculino, encontrar sua raiz na anatomia humana. Reside na anatomia humana, está aí a raiz dessa distinção do cuidado masculino e do cuidado feminino. Então, a distinção entre o cuidado tipicamente masculino e o cuidado tipicamente feminino, entendendo isso como arquétipos e não como questão de gênero, apesar de que isso também atravessa a questão de gênero, mas nós não vamos reduzir isso à questão de gênero, isso é uma questão arquetípica. Então, a raiz dessa distinção do modo propriamente feminino do cuidado, do modo propriamente masculino do cuidado, vamos encontrar a raiz dessa distinção na anatomia. Significa dizer que o feminino, ou seja, o corpo feminino da mulher, do gênero feminino da espécie humana, a ela cabe a gestação e a amamentação. Aí está a raiz mais profunda do modo feminino da lida, do cuidado. Sendo que, se o feminino engravida e amamenta, durante este período, o masculino tem um modo próprio de cuidar, que é da vigia, vigiando que este cuidado feminino possa se dar. Então, o modo masculino cuida para que o modo feminino possa cuidar. Então, estaria a raiz mais profunda onde reside a distinção entre esses dois modos próprios da lida do cuidado. Então, vocês vão usar isso como a chave de leitura, uma mesma chave de leitura que vai perpassar, que vai nos conduzir na leitura das três peças. Tá legal? Então, esse aí é o nosso projeto. Quanto tempo isso vai durar? Eu não faço ideia. Em geral, quem me conhece sabe, meus cursos são muito lentos, porque eu costumo demorar nos temas
porque esses temas, como são temas profundos, são temas, digamos, arquetípicos que estruturam não apenas a psique humana, mas também, em alguma medida, a cultura humana, como são temas desse jaez, é preciso que a gente encontre intimidade com eles. Nós já temos uma intimidade com eles, mas uma intimidade que ainda não foi tematizada, que foi apenas vivida. Então, fazer com que esses temas que a gente vive, queiramos nós ou não, tenhamos consciência ou não. Então, escuta, eu não sei quando vai acabar, porque, em geral, são lentos, porque a gente estava dizendo, né? Esses temas que atravessam a tragédia grega são temas fundamentais da psique humana, da cultura humana, não é? Portanto, se são temas fundamentais, eles estão sempre presentes. Tenhamos nós consciência disso ou não. Então, lidar com a tragédia grega é uma forma de trazer à consciência aquilo que a gente vive, em geral, de um modo inconsciente. São esses arquétipos, essas estruturas, né? O fundamento mitológico da justiça, o Esco vai mostrar, né, a justiça como ela vem como tentativa de superação da vingança, né? E todo o trabalho e o esforço que isso significou, tanto para a cultura como para cada nós, indivíduo, que temos, a cada ofensa que nós sofremos, de certa maneira, retomar esse drama e dizer o seguinte, porque o primeiro impulso inscrito na nossa alma é da vingança. Né? Bateu, levou, né? Então vem todas umas aquisições mais recentes da cultura que faz com que a gente abra mão da vingança em prol da justiça, de modo que a gente se sinta ressarcido, não mais na vingança, e sim na justiça. Isso é um tema imorredouro, né? É um tema que atravessa não só a cultura, como a psique dos indivíduos, durante todos os períodos históricos. E, como é um tema dessa ordem, talvez a gente precise demorar um pouco nesse tema para ganhar uma intimidade de outra ordem, porque nós temos intimidade com esses temas de uma ordem consciente. Né? Agora, ganhar uma intimidade de uma ordem reflexiva, né? Pensando sobre isso, e às vezes isso demanda tempo. Eu não vou querer sacrificar o tempo. Né? Tempo, inclusive na pandemia, me parece o que não nos falta, né? Muito bem, tá certo, gente? Então, essa aí seria a intenção. Ler o teatro grego, uma peça de cada um dos três autores, à luz de um mesmo procedimento. Procedimento esse é ter o conflito de opostos como a chave de leitura para as três peças, né? Então, muito bem. Hoje eu vou fazer o seguinte, a aula de hoje é apenas para apresentar o curso, né? Fazer uma espécie de um voo panorâmico, ou, se quiser, apresentar a planta baixa disso que eu pretendo ser o empreendimento que a gente vai construir em conjunto. Né? Então, só apenas a apresentação. Eu tenho que avisar que eu vou trabalhar com as traduções do Gama Curi. Né? Ele tem as suas traduções editadas pela Zahar. E estão disponíveis na Amazon do sistema do Kindle, né? Que você tem acesso imediato. A peça Minha Ideia custa acho que R$ 9 a edição em Kindle. E as demais, que faz parte compõem uma coletânea, não são apenas as peças Orestes e Antígonas, eles compõem um volume Ésquilo e um volume Sófocles, então estão em torno de R$ 60. Eu vou tentar, eu não sei se eu tenho, acho que eu tenho versões em PDF, não sei se estão bem legíveis. Vou tentar achar aqui nos meus alfarrábios, e encontrando, eu coloco lá no nosso grupo do Messenger. Tá certo? Agora, é importante a gente trabalhar com uma mesma tradução para a gente facilitar a conversa, né? E é importante também que eu vou sempre fazer menção aos versículos. Essas obras clássicas, seja do teatro, seja da filosofia, seja da poesia, como são obras clássicas, todas as edições contemporâneas fazem menção, não a páginas, fazem menção a versículos, né? De tal maneira que a gente possa se referir
A gente fala assim, Aristóteles, A22, 23. Então, todo mundo localiza, independentemente de qual seja a sua tradução, a passagem que está sendo citada, né? Porque isso diz respeito a uma assim chamada edição canônica, que serve de base para todas as edições posteriores. Porque essa edição canônica foi estabelecida, né? Como a gente não tinha um texto original, uma edição original, e sem diversos pergaminhos, né? Então chegou-se um momento lá que os estudiosos, os filólogos se reuniram com diversas cópias na mão e estabeleceram o que seria o texto definitivo. Então, a partir do estabelecimento desse texto, que passa a ser definitivo, todas as traduções que sucedem fazem menção a essa métrica, a esses versículos, para facilitar o estudo. Então, seria bom que as edições, independentemente de qual seja a tradução, tenha essa numeração para facilitar a nossa leitura. Eu vou tentar fazer uma leitura passo a passo, né? Porque não são obras grandes, né? Uma leitura passo a passo, assim como diriam os franceses, como il faut, né? Porque o texto merece esse cuidado. Tá? Então, muito bem. Então, vamos trabalhar com as traduções do Gamakuri, que da edição Zahar tem a numeração, né? Que faz referência à edição canônica, ao texto estabelecido pelos filólogos. Agora, quem quiser trabalhar com outras edições, até seria bom trazer assim, algumas traduções aí, em francês, em inglês, né, italiano, se possível, espanhol, mas sempre com a métrica. Porque às vezes tem certas passagens, né, que a gente fica assim, meio incomodado com alguma passagem, seria bom sempre recorrer ao texto, a uma outra versão. Eu não tenho acesso ao grego, né? Então temos que nos socorrer de outras traduções. Muito bem. Então, dito isso, vou apresentar então o nosso curso, né? Então, o objetivo do nosso curso é apresentar essas obras sempre à luz do conflito que as atravessa, entendendo, reduzindo o conflito. Esse conflito tem diversas versões ao longo das obras, mas reduzindo como uma espécie assim, de expressão mínima comum desse conflito, conflito masculino-feminino, né? Entendendo masculino-feminino não como questão de gênero, apesar de atravessar a questão de gênero, mas como modos paradigmáticos distintos do cuidado, né? E outra coisa que eu não disse, vou dizer agora. Sendo que a cada um desse modo exemplar do cuidado feminino, o cuidado ao modo feminino e o cuidado ao modo masculino, cuja raiz se encontra na anatomia humana, como eu já disse, né? Sendo que, tendo sempre em mente, aí seria, vamos dizer, algo também que vai permear, que vai instrumentalizar a nossa leitura, que a cada um deste modo paradigmático do cuidado implica duas dimensões. Uma dimensão, digamos assim, luminosa e uma dimensão tenebrosa. Então, ao modo luminoso do cuidado feminino e ao modo tenebroso do cuidado feminino. Um modo luminoso que deriva, uma luz que deriva do modo feminino de cuidar, e trevas que derivam do modo feminino de cuidar. E o mesmo vale para o modo masculino. Então, na realidade, nós teríamos não 2 elementos, mas 4. O modo feminino de cuidar na sua dimensão luminosa, o modo feminino de cuidar na sua dimensão tenebrosa, o modo masculino de cuidar na sua dimensão luminosa e o modo masculino de cuidar na sua dimensão tenebrosa. Essa é a chave de leitura e o conflito desses 4 elementos. Tá certo? Aí vou falar a gente vai trabalhar um pouco da origem da tragédia, né? Então, um texto clássico do Nietzsche, né? A origem da tragédia no espírito da música, é um clássico, talvez é o primeiro livro, um livro do jovem Nietzsche. Ele ainda era professor de grego na época, lá em Basileia, na Suíça. Esse seria assim, o primeiro livro publicado por ele, A Origem da Tragédia no Espírito da Música. Esse "no" podia ser melhor traduzido assim, né? Pela expressão desde.
no inglês from, né? Vindo de. Então, o espírito da tragédia vindo do espírito da música. Então, está na música o espírito que animou e deu vida à tragédia, né? Então, a tragédia é um gênero literário que acontece em Atenas, do período já da democracia. A democracia ateniense encontra essa consolidação em 508 a.C., né? E essas três peças que a gente vai trabalhar acontecem no período entre a derrota final dos persas e o início da Guerra do Peloponeso, né? Esse período aí, conhecido como século de Pérez, né? O período de maior glória de Atenas, né? Onde tudo acontece. Aconteceu a democracia, aconteceu a historiografia de um novo tipo, com Tucídides, né? Acontece o embate entre Sócrates, sofistas, e, portanto, a afirmação de sofistas, né? E acontece a tragédia grega, esse período chamado século de Péricles, né? Então, ela acontece nesse período. A literatura grega já era, desde Homero, já tinha, vamos dizer assim, talvez 2 séculos, né? Então, já havia uma larga tradição da literatura escrita, que veio não substituir, mas veio ocupar um lugar que já tinha sido ocupado, já tinha sido desbravado pela tradição oral da cultura grega, né? Como toda a cultura ágrafa, né? A cultura grega foi ágrafa até o século, talvez, XII. Entre o século XII e o século VIII, nós estamos aqui no século V, né? Nós estamos na passagem do quinto para o quarto, do quinto, nós estamos no século V. Então, a escrita aí já tem talvez uns 3 séculos, e a escrita grega foi uma pequena revolução, porque o alfabeto grego é de 23 letras, né? Então, rapidamente aquilo se disseminou, né? Então, a literatura escrita vai ocupando um lugar que até então era ocupado apenas pela tradição oral, pela transmissão oral, né? Então, quando Homero ele faz os seus poemas, ele já está fazendo uma coisa distinta do mito. Ele está fazendo, Homero, literatura. Apesar de todos os temas de Homero, seja na Ilíada, seja na Odisseia, serem todos temas da tradição mitológica grega, ou seja, que chegou até ele pela transmissão oral, todos os temas de Homero, portanto, ele não inova os temas, ele não inova os personagens, mas o que Homero faz já é algo distante do mito, já é distinto do mito, já é literatura, sabe por quê? Porque tem autor, o mito não tem autor, o mito é uma produção coletiva espontânea, né, do povo, sendo que literatura tem autor. E por ter autor, já na obra da literatura, já está ali a personalidade do autor, coisa que não está no mito. No mito está, no máximo, a personalidade de um povo que acumulou uma experiência e expressa essa experiência acumulada nos seus mitos. Mas é uma obra coletiva, espontânea e, podemos dizer, em alguma medida, inconsciente. Mito, não é? Então, Homero, o que ele é? É uma apropriação literária dos relatos míticos. Se Homero é isso, muito mais são os poetas trágicos. Da mesma forma que Homero, todos os temas, todos os episódios, os personagens da tragédia grega, das tragédias gregas, elas são temas sobejamente conhecidos pelo povo, porque fazem parte da tradição mitológica, mas na forma literária do poeta. Portanto, na obra de Ésquilo está a personalidade de Ésquilo, na obra de Sófocles está a personalidade de Sófocles, na obra de Eurípides, a personalidade de Eurípides, que a gente vai ver que são obras bastante distintas, e posso dizer que a distinção entre Ésquilo I e Eurípides II, a diferença entre eles é de
acho que 45 anos, é como se fossem dois mundos totalmente distintos. Tá? Então, muito bem. Então, a tragédia grega é uma obra literária de autores que expressam em suas obras os seus interesses existenciais, estéticos e, por que não dizer, políticos. Né? Essa tragédia tem uma origem lá nos rituais em homenagem ao deus Dionísio. A gente vai conversar mais sobre isso, quem é Dionísio e quais foram esses rituais e por que e como a tragédia tem origem nesses rituais. Né? Lembrando que esse nome tragédia é uma transliteração do termo grego tragódia, tragos ódia, né? Tragos, bode, ódia é um louvor, né? Fazer uma ódia a alguma coisa é fazer um louvor a algo, né? Então, tragódia, etimologicamente, é um louvor ao bode. É esse bode que vai ser sacrificado. É esse bode expiatório. Então, no momento do sacrifício do bode, se entoavam cantos, ode a esse tragos, né? E se entoavam cantos. É nesses cantos onde reside a origem da tragédia. Vamos falar rapidamente sobre isso, né? E sempre lembrando que a tragédia é uma das grandes criações da democracia ateniense. Essa experiência sem par, tendendo sempre, a gente vai falar também sobre a democracia ateniense, que foi um experimento sem paralelo. Não havia nenhuma comunidade que já tivesse experimentado a forma de gerir os negócios da polis com a forma da democracia. Uma palavra grega, demo, povo, cracia, governo. Né? Poder do povo. Lembrando que essa palavra democracia foi cunhada pelos inimigos da democracia. Quem conhece a palavra, com claro intuito pejorativo, foi a aristocracia, que foi a peada do poder. Né? Então, os aristocratas, aristói em grego, aristocracia é o poder dos aristói. O aristói em grego significa a nata, os excelentes. Não é? Então, os excelentes, os aristocratas, cunharam esse novo governo como seu inverso. Então, não é o governo dos aristói, é do demo, da plebe ignara. Então, seria o governo dos incultos, dos não cultivados. Não é? Mas esse nome, então, com, claro, conteúdo pejorativo, acabou se afirmando com conteúdo positivo. Então, nós precisamos saber o quê? O nosso interesse aqui da tragédia grega, as mudanças de mentalidade que o regime democrático implicava, e que eu vou resumir da seguinte forma. A tragédia grega é uma forma de trazer a tradição diante da modernidade. Então, a modernidade da democracia tendo que se haver com a tradição. Não é? Porque o grego ateniense era cioso de duas coisas. Da novidade da qual ele estava sendo sujeito, que é a democracia. Ele era, claro, a parte da população ateniense democrata, ela era muito ciosa da vantagem, não apenas política, da vantagem existencial de ter a forma de governar a polis, a democracia. Eles eram cientes disso, ao mesmo tempo que eram ciosos da tradição, ciosos da modernidade democrática e ciosos da tradição. Então, nós podemos entender que a tragédia grega como uma espécie assim, desse homem novo que a democracia está ensejando, como esse homem novo deve continuar recebendo, de que forma receber a tradição nesse novo horizonte. Né? Então, esse seria o campo, o pano de fundo. Né? E nós temos três propostas totalmente diferentes: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Tá? Então, esse seria um tema que a gente vai trabalhar também nessa parte ainda introdutória, que Atenas, a democracia, né? A democracia e a tradição, né? Sabendo, então, que é uma relação muito tensa que a democracia vai trazer em relação à tradição. E não podemos dizer assim, resumindo, né? Muito grosseiramente. Na tradição grega, a mitologia grega, de uma forma ou de outra, ela conta o conflito que se estabelece entre os deuses e os homens, sendo que, de uma forma geral,
os mitos gregos exortam aos homens para que eles conheçam o seu próprio lugar, que é um lugar de subalternidade no real em relação aos deuses. Então, os deuses e os homens é como se houvesse, desde que surge o homem, né? E o mito de origem do homem grego é belíssimo, muito, assim, muito eloquente, no sentido de expressar esse desconforto que os deuses sentem diante dos homens, em alguma medida, o desconforto que os homens sentem diante dos deuses, esse desconforto muitas vezes camuflado, mas sempre presente. Então, o mito grego, em última instância, é uma exortação para que os homens sempre reconheçam o seu lugar de subalternidade diante dos deuses. Com o regime democrático, quando o homem se diz assim, nós somos autogoverno, aí fica a questão, em que medida há um limite para esse autogoverno? Esse autogoverno se estabelece na polis, mas ele pode se estabelecer também para além da polis, na natureza e também diante dos deuses. Então, é esse conflito que está por trás da tragédia grega, que é uma tentativa de adornar, um adornamento da tradição em relação às novas mentalidades que surgem diante do evento da democracia. Tá certo? Muito bem. Então, feito essa introdução, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais demoradamente, talvez a gente use aí 2 aulas para isso, a gente vai adentrar aí na leitura mais do texto, né? Então, a gente vai começar com a Orestia de Ésquilo, né? Que é a peça A Orestia é a única trilogia completa que chegou até nós. Lembrando que essas peças, essas poesias trágicas, a gente fala poesia trágica porque a forma literária de apresentação era poética, né? E toda uma regra, né? As métricas, a métrica do coro é uma, a métrica do herói é outra, e aquilo era muito rígido, né? Aquela composição harmônica dos poemas, né? Então, a poesia trágica, por isso, porque a apresentação era poética, né? A figura do coro, sempre uma figura muito importante, a gente vai ver como é que funciona e como é que foi mudando a figura do coro. Em Ésquilo é uma coisa, em Sófocles é outra, em Eurípides é outra, né? A função do coro, a métrica, etc. Então, poesia trágica. Então, a poesia, essa Orestes, então, esses poemas, essas peças, né? Elas eram apresentadas em concurso durante a festa, uma festa anual em Atenas, né? O calendário de festa religiosa em Atenas só perdia talvez para Salvador, entendeu? Cada mês tinham 2 ou 3 festas, né? E eram momentos muito importantes, né? Esses festivais eram momentos assim de afirmação da unidade, né? Da unidade da polis, né? Da identidade cultural. E o teatro, ele era tão importante. Os teatros gregos tinham capacidade para 50 mil pessoas. Imagina, né? 50 mil pessoas numa população de quantos? Né? Então, eram realmente eventos populares. E na época lá do Pérez, chegou a ponto de haver assim, uma espécie assim, de vale teatro. Né? Aquelas pessoas que não podiam pagar o ingresso tinham lá uma bolsa, né? Porque aquilo era um ato, ao mesmo tempo, estético, era um acerto com a tradição, era um acerto com o momento que se via, era um acerto do grego diante dos outros povos, do resgate da sua identidade cultural, era um acerto do grego com os deuses, com a sua tradição, com o seu momento, né? E um acerto dos atenienses consigo mesmos. Né? Então, realmente, era um ato estético-político de monta. E essas peças tinham todo lá uma regra, né? Elas tinham que ser apresentadas na forma de trilogia. Então, toda peça que nós conhecemos é parte de uma trilogia. A única trilogia que chegou íntegra até nós é essa do Orestes, da Orestia, né? Única. As outras todas são partes de partes que sobraram, que chegaram até nós de uma trilogia que se perdeu
na sua integridade, né? Então, Orestes tem essa... Nós temos essa aventura, então, de ter contato com uma trilogia completa. Ela diz respeito ao ciclo troiano, né? Os heróis e os eventos ligados à Guerra de Troia, que conta a história. Então, são 3 partes, né? A primeira parte da trilogia é Agamenon, rei de Micenas, o chefe das tropas da frota grega, contra Troia. Depois de derrotado Troia, ele volta para casa, né? Trazendo uma princesa troiana, Cassandra, como butim de guerra, né? E vai ter que se haver com a esposa que ficou à espera, né? E aí tem os eventos extraordinários, né? Que acontecem. A segunda peça as Coéforas, a terceira as Eríneas, e a gente vai trabalhar cada uma delas com bastante cuidado, com o cuidado que merece um texto dessa grandeza e dessa espessura. Tá? Então, ali a gente vai ver os opostos, a gente pode ver aí os opostos patriarcado, de certa maneira, natureza, cultura, né? Razão, afeto, público, privado, em que última instância, nessa peça, remete às ações de Apolo e das Eríneas. Apolo, um deus novo, um deus da última geração, né? Da geração dos Olímpios, contra essas divindades arcaicas, né? Divindades da noite. Apolo seria uma divindade do dia e as Eríneas, as deusas da vingança, né? Deusas tectônicas, né? Das profundezas. Então, todo esse jogo é profundidade, superfície, o novo e o velho, a luz e as trevas, a justiça na forma da vingança, e é como se Atenas precisasse consagrar a superação da justiça como vingança, né? E isso só seria possível mediante os esforços que a peça mostra como isso se deu de uma forma belíssima. Essa peça deve ser lida, eu recomendo, se alguém tiver acesso, à luz, em contraposição, paralelamente àquele filme. Eu não li o livro, mas lembro do filme Abril Despedaçado. Se alguém tiver acesso a esse filme, né? Seria bom ter em mente, porque ele também é a tentativa de quebrar o elo, a cadeia, né, da justiça por vingança, onde um sangue só é vingado por outro sangue, só é vingado por outro sangue. Então, nessa cadeia, né, incessante de sangue que exige mais sangue, então, no momento, isso precisou ser quebrado, né, e a peça tem esse enredo como pano de fundo. Então, esse é o nosso Ésquilo. Então, veja, o Ésquilo, todo o personagem humano, né, que é o Orestes, que não tem nenhuma dimensão heróica, é a ele que precisa, é sobre os ombros dele que recai esse conflito entre Apolo e Eríneas, entre os deuses da superfície e os deuses da profundidade, entre o Deus novo e o Deus velho, entre o Deus da luz, da razão e os deuses dos afetos mais primitivos. Né? Então, o Orestes é o lugar onde acontece esse conflito. Né? De certa maneira, é interessante que o teatro grego a gente tem que sempre ter em mente o seguinte: o que está em cena não são homens e mulheres como nós. O teatro seria sagrado demais para colocar em cena pessoas como nós. O teatro grego, que coloca pessoas como nós em cena, não é a tragédia, e sim a comédia, que é um fenômeno que acontece paralelamente ao acontecimento da tragédia. No mesmo tempo que aconteceu a tragédia, a partir dos rituais em homenagem ao deus Dionísio, estava acontecendo a comédia, que também é baseada em poesia, né? Mas a origem é totalmente distinta. A origem da comédia, comédia também, como os mais ódia seria homenagem, né,
ode, hino e louvor, e o como seria grandes falos, né? Grandes pirocas, se me permite dizer. Havia em Atenas um determinado período, algo que me lembra aqui as nossas festas de malhação, os rituais de malhação de Judas, lá no meu tempo do Rio de Janeiro suburbano, né? Então tinha aqueles rituais, se levava esses falos, eram procissões com, com sátiros e pessoas fantasiadas e como se fosse palhaço, e ia passando na casa das pessoas, sobretudo das autoridades, e se faziam impropérios, xingamentos, uma espécie assim de vingança da plebe diante de figuras emblemáticas da sociedade grega, e xingamentos, uma espécie assim de malhação de Judas, entende? E se malhava, e se fazia todo esse ritual catártico, né? Então, a comédia vem daí. Então, a comédia, sim, colocava pessoas como nós, people like us, na cena, inclusive personagens reais, colocava lá o Sócrates, né? E debochava do Sócrates, dos juízes venais, né? Geralmente como moscas, como vespas, como rãs, né? Aquelas figuras todas. Então, a comédia, sim, coloca gente como nós, mas a tragédia não. A tragédia coloca exemplos, figuras exemplares, figuras não complexas, figuras unifacetadas, só tem uma face. E por isso eles são profundos. São profundos não porque são complexos, são profundos porque são unifacetados. Antígona é uma coisa só, Creonte é uma coisa só, Édipo é uma coisa só, Clitemnestra é uma coisa só, Agamemnon é uma coisa só. Só tem uma única face. E nós somos o lugar onde essas faces todas acontecem em conflito. Então, o teatro grego é como se a alma do ser humano se apresentasse, fosse o palco do teatro grego. Então, no teatro grego não tem pessoas como nós, e sim figuras exemplares, né? Exemplares no sentido do moral, exemplares no sentido de exemplo do melhor e do pior, do mais luminoso e do mais sombrio. Aí é a grandeza do teatro grego, né? Então, na Orestes, esse Orestes que não é um herói, portanto, ele não é um personagem arquetípico, ele é que acontece nele, sobre ele, essa dilaceração do conflito entre Apolo e Eríneas, né? Tá certo? É uma peça belíssima, eu recomendo. Muito bem, então esse aí é o tema central, né? A fundação mitológica do Tribunal do Júri, né? Que é a última parte, quando Minerva é o nome romano, quando a deusa, como é que chama ela? Atenas. Atenas, obrigado, Rosana. Palas Atenas, né, que é a padroeira de Atenas, né? Aquele templo, né, em homenagem a Palas Atenas, né? Então, Palas Atenas, ela vai presidir esse embate, né, entre Eríneas e Apolo, e ela vai fazer com que eu não vou tomar essa decisão, ela chama a plateia para decidir. Então, aí fica fundado, mitologicamente, o Tribunal do Júri, uma das instituições mais importantes e mais representativas desse invento ateniense chamado democracia. Tá certo? Então, essa é a primeira peça que a gente vai trabalhar, não é? Com Ésquilo. O Ésquilo, então, coloca os deuses em cena. Né? Uma peça famosíssima do Ésquilo, que é o Prometeu acorrentado, não existe um ser humano no palco, são só os deuses. Os seres humanos são apenas referidos, não tem lugar no proscênio, né? Não aparecem. Na Orestes aparece sim o ser humano, Orestes, né? Mas Orestes, os grandes sujeitos, os atores, os responsáveis, os sujeitos das ações dramáticas são os deuses, Apolo e Clitemnestra, e Apolo e as Eríneas, né? Apolo, o polo masculino, e a Erínia, o polo feminino. Tá certo? Tudo bem. Então a gente vai agora para o Sófocles. O Sófocles já não coloca os deuses diretamente em cena. O que está em cena em Sófocles são os heróis. Os heróis trágicos, né? Que não são exatamente seres humanos, porque eles são heróis. Heróis é o que o herói grego é uma exacerbação, né? A exasperação de uma dimensão humana. Esse é o herói grego, o herói trágico.
né? Então, Édipo, ele não quer... Depois que ele tomou ciência do destino que lhe aguardava, que era de matar o pai e casar com a mãe, ele diz, eu não vou cumprir esse destino porque eu tenho uma inteligência, uma faculdade humana que me permite não apenas desafiar o destino, e sim vencê-lo, né? Então, vamos dizer assim, o Édipo é a expressão dessa arrogância, dessa pretensão de os homens livrarem-se desse peso desmedido dos deuses, né? E a sua filha Antígona, né? Então veja, Antígona e Édipo, eles agem de per si. Orestes não agia de per si. Orestes, o personagem esquiliano, ele agia em função dos deuses. Édipo e Antígona agem de per si, mas atravessado pela questão do destino, atravessado pela questão dos deuses. Eles são sujeitos à sua própria ação, mas sendo sujeitos à sua própria ação, em algum momento eles vão ter que se haver com o destino, com as imposições dos deuses, né? Antígona, então, assim, o conflito que se estabelece, esse tema é do ciclo tebano, né? A maldição dos Labidácidas, dos descendentes Lábidaco, né? Que descende Cadmo, que é o fundador de Tebas. Então, a gente vai ter que ver como é que esse mito da fundação de Tebas é um mito muito rico de conteúdo, né? Que diz respeito profundamente o nosso modo próprio humano de estar no mundo, né? Então, Tebas começa a fundação de Tebas como o símbolo dessa longuíssima processo de saída da pré-história e entrada na história. Podemos ler isso à luz da Revolução Neolítica, a fundação de Tebas, né? Assim, de superação da vida, digamos assim, natural, da vida selvagem, muito próxima da natureza, né? E afirmando, portanto, a cultura contra a natureza, né? E essa descendência dos Lábdacos, porque ele é um criminoso, e esse crime, então, recai sobre a sua descendência, Laio, Édipo e a sua filha Jocasta, né? Então, Jocasta é a mãe, né? Da sua filha Antígona. Então, nessa peça vai se estabelecer um conflito entre Antígona e seu tio rei de Tebas, Creonte. Então, Creonte, o princípio da polis, o princípio da cultura, que precisa soterrar, virar a página da maldição dos Labidáceos, desses incestuosos, que, por serem incestuosos, traz sempre ainda a memória confusa da natureza. Né? Então, é como se a civilização, para se afirmar, ela tem que virar a página definitiva da nossa herança natural, porque nessa herança natural traz com ela a possibilidade da barbárie. Né? Então, a Antígona sendo patrocinada pelos deuses, os deuses antigos, mais uma vez, pelos deuses tectônicos das profundezas, e Creonte, patrocinado pelas novas divindades, portanto, essas divindades que patrocinam o empreendimento da polis, da sociabilidade, da civilização, da cultura. Né? E vamos ver, em cada um desses movimentos, o lado luminoso de Antígona, o seu lado tenebroso, o lado luminoso de Creonte e o seu lado tenebroso. Né? Essa seria a segunda peça, portanto, Sófocles, aquele que coloca em cena os heróis. E a terceira peça, Medéia de Eurípides. Eurípides já traz um mundo muito distinto do mundo de Ésquilo e de Sófocles. O que temos aí em cena é não mais os deuses, não mais os heróis. O que nós temos em cena na Medéia são as paixões humanas. E não as mais nobres dentre as paixões humanas. A paixão humana do ciúme, da vingança. As paixões humanas mais sombrias. Mas são paixões humanas. Já não são... É como se, em Ésquilo, os seres humanos estão abandonados à sua própria sorte.
E nesse abandono à sua própria sorte, ele tem que se haver com as paixões mais profundas inscritas na sua alma. E o que vem à tona em Medeia é o oportunismo mesquinho e rasteiro de Jasão e a vingança que consome a alma da princesa bárbara que é Medeia. Né? Então, assim, é a alma humana exposta, né? Exposta em cena. É um horizonte, é um universo totalmente distinto daquele esquiliano. Né? Veja, assim, em tão pouco tempo, não é? Produziu uma mudança de mentalidade tão grande, a essa que produziu o teatro esquiliano e o teatro euripidiano. Né? Medeia. E se puder, a gente vai fazer uma visita rápida ao Gota d'Água. Para mim, basta um dia. Né? Essa é uma passagem do teatro. Né? Medeia pede lá ao Deus que vai lhe salvar, ao Deus Hermes, se não me engano, pede assim, mais um dia, eu só quero mais um dia, para mim basta um dia. E nesse dia que ele pediu, que ela pediu, e o Deus lhe concedeu apenas mais um dia, aí se dá toda a tragédia, porque ela, para se vingar da traição que lhe foi imposta por seu marido Jasão, ela mata os próprios filhos. Né? Então é isso. Então a apresentação do curso é essa. Durante a semana eu vou tentar colocar um material de apoio ao curso. Fico por aqui por enquanto e abro para vocês. Priorizaram no grupo. Acho que foram então, duas pessoas. É importante a gente ter em mente assim, o teatro grego é uma experiência incrível, porque a democracia, veja só, a democracia grega não, ateniense, porque ela é ateniense, depois ela se expandiu, né? Mas ela, veja, diferentemente do que aconteceu na Europa, lá com as revoluções burguesas, a Revolução Gloriosa, a Revolução de Independência estadunidense, a Revolução Francesa. Veja, essas revoluções burguesas na Europa que retomaram o ideário democrático, essas revoluções políticas, elas foram precedidas, da própria experiência grega, e dois, de uma profunda especulação filosófica. Ou seja, estou dizendo com isso que a imposição do modelo democrático, ela estava, de certa maneira, na Europa burguesa, calçada e, em alguma medida, calcionada por uma grande especulação filosófica que foi anterior. Na Grécia, não. Não houve nenhum pensamento teórico, teorizante acerca da democracia que antecedeu e justificou a democracia. A democracia grega foi um experimento prático, entendeu? Um experimento prático. Claro que não foi de uma noite por dia, né? O poder... Quer dizer, a democracia grega tem 3 pilares: a isonomia, não é? A isocracia, a isegoria. Isonomia, nomos iguais para todos, direito para todos, né? O mesmo direito para todos. Isocracia, todo cidadão tem o mesmo poder cidadão, porque a democracia ateniense era uma democracia de exclusão. Excluía as mulheres, excluía os jovens e excluía o que nós chamamos hoje de imigrantes, e eles chamavam de metecos. Era uma democracia de exclusão, mas no âmbito da cidadania, só cidadão era o homem ateniense, né? E sem dívida, né? Não escravo. Mas nesse âmbito da cidadania, vigia a isonomia, isocracia, a isegoria, que é fundamental. Isegoria, todos com o mesmo direito à palavra. As assembleias atenienses eram abertas assim, quem pede a palavra, né? Então, a isegoria. Então, veja, isso não aconteceu de uma noite por dia, isso foi um processo crescente, onde as novas classes não aristocráticas, né? Classe média de artesãos, classe burguesas de comerciantes, né? Porque Atenas aqui é uma cidade, tornou-se uma cidade cuja a maior parte da renda advinha do comércio, né? E não mais do campo, como era na aristocracia. Então, esses setores novos vão demandando, vão pressionando por mais poder, até chegar a esse momento em 518, da Constituição do Clístenes, onde se afirma a isegoria, isonomia e isocracia.
né? Então, veja, isso aí não foi precedido de nenhuma discussão teórica que precedeu. Isso foi um experimento prático que, apesar disso, impunha mudança de mentalidade. Então, veja, esse homem vai se experimentando como autônomo, né? A ponto de ele governar sua própria polis. Aí ficaria a grande pergunta. Isso numa tradição mitológica que sempre alertou os homens a reconhecer o seu limite, a reconhecer o seu lugar, né? Alguns dizem que aquele dístico que está no templo de Apolo, em Delfos, diz assim, que o Sócrates tomou para si como lema, conheça-te a ti mesmo. Alguns dizem, a meu ver com alguma razão, talvez, que isso significaria, se esse dístico, se essa frase, se essa é uma exortação, né? Conheça-te, imperativo, né? Se está no templo de Apolo, isso é Apolo dizendo, é voz de Apolo, é voz de um Deus. Então diz assim, conheça-te a ti mesmo, homem, conheça-te a ti mesmo. Significa dizer, conheça o teu lugar de subalternidade diante dos deuses. O que significa dizer assim, o que o Vitor está dizendo é que o homem ele não é suficientemente responsável para ser governador do mundo. Hoje nós diríamos assim, talvez os deuses não estivessem de todo errado, não, porque nós estamos como evento humano, é possível no horizonte da humanidade que nós ponhamos tudo a perder, não é isso? Seja politicamente, e seja ecologicamente. Então, essa voz de advertência dos deuses queriam dizer isso. Vocês não estão enraizados suficientemente no solo para serem responsáveis do solo. Como vocês são, de certa maneira, um acidente, algo que escapou da natureza, vocês não podem ser mestres da natureza porque vocês não têm o lar suficiente para sê-lo. Entendeu? Então, isso é o tempo todo exortado pelo mito grego. Então, quando o homem se empodera como gerente, autogerente, né, da autonomia da polis, acende uma luz de alerta. Então, é possível, ao mesmo tempo, afirmar com orgulho a novidade e a superioridade desse experimento democrático, ao mesmo tempo ouvir os deuses gregos que nos exortam à medida. Entendeu? Então, tem que estar sempre, o tempo todo, atento a esta novidade. A tragédia grega traz o passado para que os contemporâneos tenham que se haver com ele, sem abrir mão do que está sendo experimentado como diferença radical, como novidade radical, que é a democracia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tinha dito que talvez a gente pudesse entrar na gota d'água? Isso ainda é uma... Acho que seria lindo, né? Olha, seria lindo. Eu me lembro, quando a última vez que eu trabalhei aqui com a Medeia, que eu cheguei à conclusão, não sei se eu vou fazer uma heresia, eu achei a gota d'água mais bonito. Eu acho linda. Eu acho uma das obras mais lindas do teatro brasileiro. Eu falo até me arrepio. Aquele poema Veneno, porque como é que é? Medeia, já fazendo... Não faz sentido falar spoiler, porque são textos, né? Ou seja, Édipo casou com a mãe. Isso é spoiler, não, né? Não. Então, a Medeia tem que ser observada. A Medeia, ela não é grega. Medeia não é grega. Ela é nomeada na peça como o Jasão, né? A minha princesa bárbara. Ela é bruxa. Ou seja, ela é portadora de um saber que não é autóctone, que não brotou no solo grego. Ela é uma estrangeira, ou seja, ela está fora do domínio grego, inclusive do domínio de compreensão grega. Ela é bruxa, ela é uma bruxa bárbara. Ela tem sortilégios que não compõem o repertório de referências gregas. Essa é a minha ideia, que é trazida, né, pela violência de sedução do Jasão para o mundo que não é seu. E aí ela é abandonada. Né? E na peça do Chico e do Paulo Pontes, quando ela vai fazendo a poção que vai envenenar a noiva do Jasão, né? Que é a sua vingança, e na peça do Chico, o veneno, Evi Ferreira, é um negócio extraordinário. Ela vai compondo a porção e naquela mistura dos piores sentimentos, a baba grossa, que se vai misturando com o quento, com elementos da natureza, e vai fazendo aquela mistura. Eu nunca vi o ódio ser descrito com tanta força poética como
como ali, né? Porque, de certa maneira, é fácil falar dos belos sentimentos poeticamente, mas falar dos sentimentos mais horrendos e com aquela força poética é de tirar o chapéu. Talvez Eurípides, se eu tivesse a chance de ver esse poema do Chico Buarque, ele tiraria o chapéu. Dizer, eu encontrei um igual. O Chico ali é igual ao Eurípides. Está na mesma estatura.